Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dando continuidade à nossa leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. É o nosso quarto encontro. Vamos trabalhar o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 15. Ouçamos o texto da Carta de São Paulo. Firmeza na fé. Quero que vocês saibam da difícil luta que enfrento por vocês, pelos de Laodiceia e por todos aqueles que nunca me viram pessoalmente. Sofro para que eles sejam confortados em seus corações e assim estreitamente unidos no amor, se enriqueçam com a plenitude da compreensão, a fim de conhecer o mistério de Deus. Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isto para que ninguém engane vocês com belos discursos, pois, embora eu esteja fisicamente ausente, estou com vocês em espírito, alegrando-me de vê-los vivendo em ordem e firmes na fé em Cristo, enraizados em Cristo. Já que vocês aceitaram Jesus Cristo como Senhor, vivam como cristãos, enraizados nele. Vocês se edificam sobre ele e se apoiam na fé que lhes foi ensinada, transbordando em ação de graças. Cuidado, para que ninguém escravize vocês através de filosofias enganosas e vãs, de acordo com as tradições humanas, que se baseiam nos elementos do mundo e não em Cristo. Vida plena em Cristo. É em Cristo que habita em forma corporal toda a plenitude da divindade. Em Cristo vocês têm tudo de modo pleno. Ele é a cabeça de todo principado e de toda autoridade. Em Cristo vocês foram circuncidados com uma circuncisão não feita por mãos humanas, mas com a circuncisão de Cristo, a qual consiste em despojar-se do corpo carnal. Com ele vocês foram sepultados no batismo, e nele vocês foram também ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa das faltas e da incircuncisão da carne. Mas Deus concedeu a vocês a vida juntamente com Cristo. Ele perdoou todas as nossas faltas, anulou o título de dívida que havia contra nós, deixando de lado as exigências legais, fez o título desaparecer, pregando-o na cruz. Destruiu os principados e autoridades, oferecendo-os em espetáculo público, após triunfar sobre eles por meio de Cristo. Este é o nosso texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Firmes na fé. Versículo 1. Quero que vocês saibam da difícil luta na qual me empenho por vocês, pelos de Laodiceia e por todos os que nunca me viram pessoalmente.
O apóstolo pensa aqui na luta espiritual, em que ele se envolveu por causa das comunidades. É uma luta da oração, da admoestação apostólica. Nós vamos ver o capítulo 1, no versículo 3 e versículo 9, e capítulo 1, versículo 28. Paulo usa a palavra luta, agon, genitivo agonis, daí a palavra agonia, que significa luta. Os lutadores lutavam para poder sobreviver. E Paulo luta pelas comunidades. É uma luta espiritual. Versículo 2. Luto para que os corações deles sejam encorajados e unidos no amor, sejam enriquecidos pela plenitude do entendimento e compreensão do mistério de Deus, isto é, Cristo. A luta de Paulo é uma luta de oração, para que os corações dos colossenses sejam consolados. Para resistir a todas as formas de heresia, é preciso coragem, pois estes querem intimidar os infiéis com suas doutrinas. Esta luta deve fazer com que os colossenses estejam firmes, solidários, numa íntima comunhão de caridade, pois só uma comunidade unida no amor fraterno pode resistir à heresia. A heresia que estava agindo na comunidade de Colossas colocava em risco o mistério salvífico de Cristo Jesus, o mistério de salvação de Cristo Jesus. E cheguem então assim ao entendimento, tenham a inteligência e compreendam o mistério de Deus, o mistério divino é próprio Cristo. Cristo é o mistério divino. Jesus Cristo é o mistério do Pai. Versículo 3. Neste mistério estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Neste Cristo, mistério do Pai, se encontram os valores maiores, os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quem conhece a Cristo não deseja outra sabedoria ou outro tesouro. Ele é absoluto. Versículo 4. Digo isso para que ninguém os engane com belos discursos. Paulo quer abrir a mente e o coração dos colossenses. E vendo com clareza, não sejam enganados com discursos persuasivos, belos, mas que mentem sobre o verdadeiro conhecimento de Cristo, onde estão os verdadeiros tesouros da sabedoria e do conhecimento. Versículo 5. Porque ainda que no corpo eu esteja ausente, no espírito estou com vocês, alegrando-me de vê-los, vivendo na ordem e firmes na fé que vocês têm em Cristo. Paulo, junto aos colossenses, não está presente de corpo, mas presente espiritualmente, numa comunhão espiritual, que se une aos da comunidade de Colossas, na fidelidade em viver na fé que eles têm em Cristo, vivendo na ordem e firmes na fé. Na ordem, pois, a palavra de Paulo, apóstolo, é normativa. A ideia é militar. Na linha de batalha, os fiéis não são vencidos, e a fé apostólica é uma muralha, é firme, é sólida. Versículo 6. Portanto, já que vocês receberam Jesus Cristo, Senhor, caminhem unidos a Ele. Os colossenses receberam Jesus Cristo no batismo. Este Jesus Cristo que é Senhor. Existe um compromisso moral do cristão com Cristo, de procurar em tudo manter a unidade com Ele, caminhando unidos a Ele, sem se separar dele. Esse motivo de comunhão no exercício de uma vida mística é fundamental. Não ser capaz de se sentir separado de Cristo, mas tão unido a Ele, que você não é mais capaz de pensar em si,
mas um pensamento e uma realidade vivida nessa integridade de fé com aquele que acreditamos. Nos tornamos um. Versículo 7. Enraizados e edificados nele, firmes na fé, como vocês foram instruídos, repletos de gratidão. As imagens de Paulo requerem a ideia de estabilidade, enraizados, uma raiz firme que seja sólida, edificados, um alicerce que sustenta a edificação. Com essas duas palavras, enraizados e edificados, são particípios, expressa a compreensão de estar firmes na fé. Desde o momento em que se prepararam para o batismo, para a adesão com Cristo, e acima de tudo repletos, transbordantes de gratidão pelo Cristo que eles receberam. Tomem cuidado, versículo 8. Tomem cuidado para que ninguém os escravize com filosofias enganosas e vazias, baseadas em tradições humanas e elementos do mundo e não em Cristo. Paulo pede uma atitude de vigilância. Aqueles que no batismo nasceram para a liberdade não podem ser escravizados, pois existem pessoas hereges que vão usar filosofias cujo objetivo é enganar. Persuasão humana, raciocínios humanos, são pensamentos, filosofias vazias. O fundamento dessas filosofias é que são raciocínios de origem humana, seguem tradições humanas, discursos que falam do elemento do mundo. Os cristãos pertencem a Cristo. O apóstolo Paulo caracteriza o conteúdo da heresia como sendo a veneração, o culto dos elementos do mundo, da natureza criada. Esta veneração leva à negação do fundamento da fé, que é Cristo, cabeça de todos os seres criados e redimidos. A tradição apostólica não se fundamenta em filosofias, nem na ordem da natureza, mas numa pessoa, Jesus Cristo que é anunciado e vivido. Versículo 9. Pois em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Na pessoa de Cristo, sua dimensão humana, habita corporalmente, habita no corpo humano a plenitude, a abundância transbordante da divindade. Jesus é divino, é Deus, na pessoa do Filho. Então, nessa realidade corporal, essa realidade do corpo, porque Maria gerou Jesus Cristo numa humanidade perfeita. Jesus formou em Maria um corpo. E nesta realidade corporal habita a plenitude da divindade. Deus está unido a esta humanidade. Versículo 10. É nele que vocês foram levados à plenitude. Ele é a cabeça de todo principado e de toda autoridade. Os cristãos de Colossas fazem parte do único corpo de Cristo. Cristo é a plenitude de todo o corpo. Ele é a cabeça do corpo. Os colossenses estão em Cristo. Desde o batismo, entraram numa união vital com Cristo e em Cristo escaparam da morte. Os cristãos vivem em união com aquele em que a morte não domina mais. Ele é a cabeça de todo principado e autoridade. Os batizados não precisam ter medo das potestades demoníacas, pois o medo deles é um sentimento pagão. Em comunhão com Cristo, nada se teme. Versículo 11. Nele vocês foram circuncidados, mas não com a circuncisão feita por mãos humanas, que tiram um pedaço da carne do corpo, mas com a circuncisão de Cristo. A circuncisão do cristão é a da fé, recebida no batismo.
Diferente da circuncisão judaica humana, esta é caracterizada de tirar um pedaço da carne do corpo, a pele que circunda o prepúcio. Operação, nós chamamos hoje de operação de fimose, mas a circuncisão de Cristo é o batismo. Versículo 12. Vocês no batismo foram sepultados com Cristo e ressuscitaram também com Ele através da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. O batismo é uma participação real e sacramental com a morte de Cristo. Fomos no batismo sepultados com Ele, e este batismo nos fez participar já da ressurreição desde o momento que fomos batizados. Nos unimos a esta graça por meio da fé no poder de Deus Pai. Foi Ele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Versículo 13. Vocês estão mortos pelos pecados cometidos e porque não eram circuncidados na carne. Mas Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele perdoou todos os nossos pecados. Paulo constata uma verdade. Os cristãos que foram sepultados com Cristo no batismo ressuscitaram com Ele. Vivem a vida como mortos pelos pecados. O batismo apaga nossos pecados. Eles não eram judeus, não eram circuncidados. Deus, o Pai, nos vivificou juntamente com Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, o Pai nos perdoou de todos, e não só de alguns, os nossos pecados. Versículo 14. Anulou o documento de dívida que havia contra nós, deixando de lado as exigências legais, e fez o documento desaparecer, pregando numa cruz. O Pai Eterno, na cruz de seu Filho, anulou a dívida que tínhamos com Ele. Um documento de dívida que atestava nosso débito com Deus. E deixou de lado as exigências da lei para cobrar a dívida, fazendo este documento de dívida desaparecer, quando o pregou na cruz. Jesus pagou este nosso débito com o Pai na cruz. Não devemos mais nada. Fomos perdoados, redimidos desta dívida. Versículo 15. Despojou os principados e autoridades e fez desfilar publicamente, triunfando sobre eles em Cristo. Uma imagem do Império Romano. Quando os exércitos romanos entravam na cidade de Roma, com triunfo da vitória sobre os derrotados, eles traziam escravos para expressar a submissão e a derrota daqueles que perderam a guerra contra Roma. Assim, os que foram submetidos, humilhados, eram apresentados ao povo e ao Senado de Roma com o olhar do imperador. Jesus Cristo na cruz despojou os principados e autoridades. Desfilando-os publicamente, foram vencidos pelo Cristo na cruz, revelando o triunfo de Cristo sobre os que lhes foram submetidos, os principados e autoridades. Certo, Cristo venceu. Ele é o vencedor. Este é o seu triunfo, o meu triunfo sobre as forças do mal. Então, é Jesus que triunfou sobre as forças do mal. E esta fé ninguém arranca de nós. É nessa fé que nós acreditamos e vivemos. Então vamos buscar vivenciar essa graça cada vez mais, sendo sustentados pelo Deus que nos ama e que nos deu seu Filho Jesus por nós, para a nossa salvação. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.